Todos os anos, diferentes temas relacionados à alimentação são escolhidos para serem abordados no Dia Mundial da Alimentação, né? Todos os temas nos levam a refletir a respeito da situação global do alimento, desde a sua produção até o acesso desse alimento pela população e como nos alimentamos, claro, como ele chega até dentro de nós. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a nutróloga Rosana Amato. Lembrando que nessa quarta a gente está ao vivo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você chegou agora, a gente já falou no programa sobre vacinação, a importância da vacinação. Já tivemos a receita, já tivemos a palavra. Agora vamos conversar com a doutora Rosana e você pode aproveitar e tirar a sua dúvida. Não é isso, doutora Rosana? Muito obrigada, querida, por ter vindo. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão importante. É verdade. Então, a alimentação, a gente sabe que ela é cultural, ela faz parte da nossa vida, faz parte da existência, não é? E muitas vezes as pessoas não param para pensar um pouquinho sobre essa importância desde o começo da alimentação, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse histórico da alimentação. Então, exatamente, né? Esse é a grande questão hoje, é exatamente a gente se ater ao que é de fato uma alimentação, né? O que a gente tem hoje, né, que tem chegado muito em nossas casas, que a gente chama de alimentos, na verdade, são produtos alimentícios, né? A gente perdeu o valor nutricional ali no meio da comida. Hoje não tem como a gente falar de alimentos sem falar de duas grandes questões mundiais, que é a desnutrição e a obesidade, que são nada mais do que problemas advindos de alimentação errada. Sim, né? Dois então, extremos, né? Exatamente. A gente precisa reaprender a se alimentar, né? Se ater ao fato de que, na verdade, os alimentos, eles vêm da natureza, né? O que a gente precisa está ali na natureza. Então, aquilo que a gente tira, que a gente desembala, que a gente fica tirando de caixinhas, de saquinhos, de pacotinho, pouco tem, né? Poucos deles são verdadeiramente alimentos. A maioria são produtos, né? Que não tem um valor nutricional importante para a gente e que acaba nos levando a consequências, né? A pagar muito aí na nossa vida lá na frente por conta dos erros de hoje, né? Da nossa alimentação errada. Com certeza. Bom, então você já deu uma dica, digamos assim, né? Se a gente fosse resumir a importância da gente se preocupar com a alimentação e focar numa alimentação saudável, seria a alimentação mais natural possível, menos rasgar, mais descascar possível, né, doutora Rosana? Exatamente. O mínimo de processados, né, possível, o mínimo de refinados. Até fazendo um link com a primeira parte do nosso programa aqui, que foi com a vacinação, a alimentação nada mais é do que uma maneira de prevenir, né, doenças. Então, o melhor remédio é a prevenção. E a alimentação é a forma mais eficaz da gente conseguir prevenir lá na frente com doenças, né? Eu acho que assim, eu sempre digo que se os governos se conscientizassem tanto de quão importante é de educar a população, de conscientizar para isso, porque muitas vezes a gente come errado, mas não come errado porque a gente quer, a gente come errado porque a gente está achando que está fazendo certo. Falta de informação. Né? É falta de informação. Verdade. Então, se a gente investisse um pouquinho mais nisso, seria tão mais vantajoso economicamente para um país, né? A gente economizaria tanto mais em questões lá na frente de tratamento mesmo com doenças, né? A gente conseguiria ter, de fato, êxito em prevenir muitas doenças com a alimentação saudável mesmo. Com certeza, com certeza. Bom, e o bebê, a gente sabe, né? Ele tem ali a alimentação perfeita até no mínimo 6 meses de vida. Exatamente. Que é o leite materno, né, doutora Rosana? E aí, é interessante que os pais, né, a mãe, os pais, eles tenham um acompanhamento médico mesmo, pediatra, igual a doutora Olivia está ali orientando, para que ele comece a introduzir os alimentos, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas não têm mais paciência, porque você precisa, para fazer uma alimentação bem feita, ter tempo, paciência, exatamente, ter vontade, porque é muito mais prático você abrir uma sopinha pronta para o bebê, você abrir uma lata, um enlatado. Alguns pais que dão um refrigerante na mamadeira para os seus filhos. Quais são as consequências disso, doutora Rosana? E a importância de se cuidar da alimentação desde sempre? As consequências são drásticas, né? Primeiro que é o que você falou realmente, a gente precisa ter esse acompanhamento, um olhar clínico de alguém que entenda, né? Tem sinais, né? Por menores que seja, de uma má absorção, de que uma criança está começando a fazer algum grau de desnutrição, que às vezes é uma coisa pequena, sutil, e que a gente consegue ali desde do início evitar, tirar algum alimento que não esteja
realmente fazendo bem para a criança, né? Isso é importante para prevenir uma porção de doenças mesmo da fase adulta, né? Uma criança que chega a uma desnutrição na infância, sabe-se que vai ter problemas lá na vida adulta com obesidade, vai ter uma propensão muito maior a fazer uma hipertensão, uma diabetes, ter problemas cardiovasculares, né, em si. Então, é muito mais fácil realmente a prevenção. É o que você falou, fácil não é. Você querer introduzir alimentação saudável, hoje em dia, então, com os colégios, né? Às vezes, quando a criança começa a ter ali contato desde pequenininha com a vida dos colégios, você vê que todos os coleguinhas estão levando uma besteirinha para comer e você quer que o seu filho, na verdade, leve uma frutinha, enfim, né? Que tenha isso aí. E não é fácil você realmente fazer, mas é possível, né? Com é possível certeza. você... Primeira coisa que você tem que ter, na verdade, é se conscientizar que você precisa ser o exemplo. Sim. Não adianta você querer que a criança coma saudável se você não adere àquilo, né? Com certeza. Não tem como mesmo. Então, assim, você andando junto, dando o exemplo ali, e mostrando também, conversando com a criança, ela vai entender que aquilo é importante, né? Desde sempre introduzindo, evitar o máximo possível colocar, né? Deixar açúcar, todas essas besteirinhas para mais tarde. Quanto mais você postergar, melhor. Né? O paladar, o nosso paladar é muito moldável, né? Então, assim, se você introduz um açúcar ali, realmente a criança não vai querer, ela vai querer, desde pequenininha, já rejeitar os alimentos saudáveis, né? É verdade, com certeza. Começa dentro de casa, a gente que compra, a gente que come na frente deles, e o ensino é o melhor exemplo. Com certeza. Exemplo é o melhor ensino, prática, né? exatamente. A prática. Doutora Rosana, só uma pausinha, a gente vai ver agora um VT sobre os 5 piores alimentos que as pessoas têm consumido. Vamos ver. Eu estou aqui na Praça 7, centro de Belo Horizonte, para falar sobre o Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado no dia 16 de outubro em diversas partes do mundo. A data foi implementada para alertar sobre a importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade. Mas será que o pessoal anda se alimentando bem? Bom, eu estou aqui com a nutricionista Natália Bittencourt, que vai falar pra gente sobre os 5 piores alimentos que a galera anda consumindo e os prejuízos de cada um para a saúde. Não é isso mesmo, Natália? Isso mesmo. É importante a gente ter essa conversa, conscientizar as pessoas sobre os bons hábitos e para que elas entendam de verdade o que é que possui nesses alimentos e dessa forma melhorar a alimentação e a qualidade de vida. Então vamos começar apresentando, né, esses alimentos. Primeiro, o biscoito recheado. Isso mesmo. Esse biscoito, por mais que ele tenha muito sabor, por mais que seja muito consumido principalmente pelas crianças, a gente tem que tomar cuidado pela quantidade de açúcar em excesso, das gorduras, principalmente as gorduras hidrogenadas, que está presente em muitos, e inclusive naqueles ingredientes que a gente nem sabe o que significa, que são muitos condimentos, edulcorantes, conservantes químicos. Então, é preciso ter essa consciência, porque se for consumido por muitos dias, né, constantemente, pode trazer muitos prejuízos para a saúde, inclusive a obesidade. O principal ponto dos temperos é o excesso de conservantes, principalmente a quantidade de sódio que possui, né? Existe também especificamente um que chama glutamato monossódico, que ele é muito prejudicial para a saúde, e a gente pode substituir o tempero por outros temperos que sejam mais naturais, né? E dessa forma excluindo esse uso e prevenindo problemas como a pressão arterial alta e outras coisas. E agora, Natália, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre a salsicha. Muita gente não fica sem aquele cachorro quente. Quais são os prejuízos que a salsicha pode causar, né, para nossa saúde? Pois é, a primeira coisa a entender é do que é feito a salsicha, né? Ela, na verdade, é feita de restos de várias carnes que a indústria reaproveita para poder reduzir o prejuízo, né? Então, reduz o prejuízo pelo descarte, e dessa forma a gente acaba consumindo o que é resto, né? Então é importante ter essa consciência, porque para dar sabor a esses restos também existe muito tempero artificial, um excesso de sódio muito grande, o que também pode prejudicar e originar complicações como o aumento da pressão arterial, entre outros. E agora o salgadinho de pacote. Eu tenho certeza que tem muitos pais que estão nos assistindo, que colocam o salgadinho na lancheira dos filhos, mas a gente sabe que não é algo muito bom, né? Pois é, o salgadinho também entra um pouco no grupo dos biscoitos recheados, que está muito presente na alimentação das crianças, mas também de muitos adultos, né? E o problema é o excesso de gorduras,
o excesso de calorias num único pacote, que acaba que a gente consome de uma vez, tem às vezes prestar atenção, né? E é importante também pensar em substituir por alimentos que sejam mais naturais, mais saudáveis e que dê uma saciedade melhor. Pois é, gente, como a Natália nos explicou, esses alimentos são bem prejudiciais para a nossa saúde. Mas será que a galera tem noção disso? Será que elas sabem realmente o que estão comendo? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Agora não, Gabi, daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir isso, né, doutora Rosana? Bom, realmente a gente vê que aqueles alimentos são os campeões, aí, infelizmente, nas mesas das famílias brasileiras, na verdade, no mundo ocidental, né, que pegou essa cultura americana da comida rápida e fácil. Sim. E, infelizmente, né, péssima qualidade e dá trabalho. Eu tenho 2 filhas em idade escolar e eu sei que dá trabalho você fazer lanche saudável, você proporcionar para elas a saúde, para elas levarem para a escola, para elas comerem na hora, não é fácil mesmo. Mas, enfim, a gente tem que fazer isso como a vacina, né? A prevenção, como você também disse, doutora Lívia, é o melhor remédio. Bom, tem uma pergunta aqui, doutora Rosana, para você, da Maria de Contagem aqui em Belo Horizonte. Como é o processo de transição para alimentação vegetariana vegana? Então, as pessoas que se preocupam, né, que querem realmente passar de uma alimentação carnívora para um estágio de vegetarianismo, elas precisam realmente se ater ao fato de que elas vão precisar, pelo menos por um momento, fazer reposição, né, de algumas vitaminas, que elas não vão conseguir ali obter por conta de substituição mesmo, aí, de tirar a proteína animal da alimentação. Então, é preciso que elas realmente procurem um profissional, né, um nutricionista, um nutrólogo, para que ajudem nesse processo, para garantir que elas não venham ficar com deficiência de nenhum nutriente, né, importante aí para a alimentação delas. Sim, ok. Tem mais uma pergunta aqui, o Santos de BH pergunta como diminuir os agrotóxicos nos leguminosas e verduras. Um beijo, então, que eu não mandei aqui para Maria de Contagem e para o Santos de BH. Na verdade, a melhor maneira hoje em dia é você realmente dar preferência aos produtos orgânicos, né? Mas uma vez que você não os consome, né? Tem maneiras de você fazer em casa que é, às vezes, uma solução com um pouquinho de Lugol, que você dilui, tem uma diluição padrão, né? Que você usa e retira muito dessa parte dos agrotóxicos, né? Até de, às vezes, metais pesados que estão nos alimentos e dá, assim, para você fazer, né? Dessa maneira. Ok. Bom, então vamos ver agora a segunda parte da matéria. Vamos ver a Gabi respondendo aí a pergunta. Vamos ver. Gente, vocês costumam consumir algum desses alimentos que a gente tem aqui, ó? Nós temos biscoito recheado, tempero em pó, salsicha, salgadinho de pacote e refresco em pó. Sim. Todos. Todos eles. E com qual frequência vocês costumam consumir esses alimentos? Não é sempre não. A salsicha até que é um pouquinho relevante, mas o biscoito é só as crianças em casa mesmo, que a gente não come. Agora os outros ali é muito difícil. E você? Eu como todos. O que eu menos consumo é o refresco em pó. E aí, Natália? Então, como você mesma disse, né, de um modo geral, todos esses alimentos têm quantidades altas de sódio, tem vários compostos químicos que a gente, se pegar para ler a lista de ingredientes, nem vai saber identificar ao certo o que é, né, os açúcares, as gorduras. Então, é importante tomar cuidado porque o consumo desses alimentos no dia a dia pode colaborar para doenças relacionadas à obesidade, o diabetes, a hipertensão. Então, é importante a gente ter um equilíbrio e priorizar aqueles alimentos que sejam mais naturais, né? Até mesmo para as crianças, para começar a inserir na alimentação delas coisas que sejam mais naturais, mais saudáveis, porque também vai ajudar na qualidade de vida, no estímulo, né? Em tudo. Contribui para a vida seguir com mais saúde, com mais equilíbrio. O suco eu não costumo não tomar, eu costumo tomar mais o suco natural mesmo. Só acho que é mais ou menos o biscoito mesmo que eu costumo ingerir diariamente. E você sabe quais são os prejuízos, né, que o biscoito pode causar na sua saúde, sobre os ingredientes que ele possui? Não sei. Não sei que não faz muito bem, né? Mas não sei realmente qual é o efeito, não. E aí, Natália? Então, o problema desses alimentos industrializados é que eles têm uma quantidade muito grande de açúcares, né? Diversos açúcares na composição, gordura hidrogenada, vários edulcorantes, componentes químicos que tendem a intoxicar mesmo o organismo, né? Desses aí, qual é o pior?
Olha, eu diria que é a salsicha, né? Porque ela é um preparado misturado, né, de alimentos, de restos que a indústria pega para não ter esse prejuízo, né, para lucrar em cima das perdas. E ainda por cima tem muitos corantes artificiais, edulcorantes, uma quantidade muito grande de sódio, né? E até mesmo que pode gerar uma sensação de vício também, né, no organismo. Mas todos eles igualmente a gente precisa tomar um cuidado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.